Agora esta chamada está sendo gravada. Ó meu Senhor, eu venho a Ti para agradecer Tua presença em mim. Sinto prazer na oração. Sentir o toque da tua mão, mesmo nas provas, tu me sustém. Posso sentir teu poder em mim. Oh, meu Senhor, eu te agradeço por tanto amor. Quando senti a tua presença, não pude acreditar. A tua sombra me envolveu, o teu amor eu pude desfrutar. São tantas provas, mas sei que posso suportar, pois tu habitas em mim. Sei que estás além do meu entendimento, a maneira que me olhas e o jeito que me amas, mas eu sei que posso sentir, posso sentir o teu amor, posso sentir a tua presença em mim. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Passamos por lutas, desafios, mas a presença do Senhor é ela que nos dá a vitória, né? Louvado seja Deus por isso. Feliz sábado para vocês, um bom dia. Como que todos aí passaram a noite? Como que todos estão? Já finalizamos ontem, mês de janeiro,
E entramos, hoje é o primeiro dia de fevereiro, né, segundo mês. Olha, já estamos avançando, né? Como que tem sido para vocês? Estão conseguindo acompanhar o ano bíblico na íntegra? Como que tem sido? Que o Senhor Deus possa continuar nos conduzindo, né? Não tem sido muito fácil, né? Eu estou ajustando aqui ainda meu ano bíblico para poder conseguir acompanhar. Então, devido ao detox, então, às vezes, o tempo, ele não nos permite, né, fazer aquele estudo na íntegra. Então, depois você tem que ir ajustando, tem sido assim. Mas o Senhor Deus tem nos dado força, porque não é pela nossa força, mas pela força que vem dele. Eu estava aqui meditando agora no Salmo 44, que inclusive fala, né, sobre isso. Salmo 44, verso 13, que fala: não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim, tu mostrastes o teu amor por eles. Tu és o meu rei e o meu Deus. Tu dás a vitória ao teu povo com o teu poder. Vencemos os nossos inimigos e com a tua presença derrotamos os nossos adversários. Não é com o meu arco em quem eu confio, e não é a minha espada que me dá a vitória, mas no poder que está em Cristo, que está o nosso Deus. E quando fala aqui que com o teu poder nós vencemos os nossos inimigos, aí nós podemos perguntar: quem são os nossos inimigos? Muitas vezes, acesa, por favor, obrigada. Muitas vezes, os nossos inimigos somos nós mesmos, certo? Por que nós mesmos? Porque o nosso eu, ele não quer fazer o que é certo, ele não quer levantar de madrugada, muitas vezes ele não quer orar, não quer fazer o que é certo. A nossa carne, ela sempre está nos chamando em direção oposta àquilo que Deus nos pede. Então, nós temos que vencer, né? E só vencemos pelo poder de Deus. Somente com a ajuda dele nós iremos vencer. Então, que o Senhor nos ajude para que possamos perseverar, que este mês de fevereiro seja um mês de ajustes nos nossos estudos, em organizar o nosso espaço. Eu estou aqui organizando o meu espaço. A sala aqui é um local onde eu trabalho, minhas gravações, né, tanto na música, esse momento aqui também com vocês, é um momento em que eu me dedico também, né, ao ministério, ao trabalho, e eu tenho consagrado esse lugar. E é um lugar também onde será uma sala terapêutica, onde a gente cuida também das pessoas que vão chegando. E é um lugar que é bem grande aqui, mas é um local que está separado, né, para o Senhor. Aliás, a nossa casa toda foi separada para o Senhor. Mas aqui é o meu cantinho que eu chamo de quarto de guerra. Então, é onde nós temos que realmente intensificar as nossas orações e buscar a presença do Senhor, porque, como nós vimos aqui, não é pela nossa força, mas pela força do Senhor que nós iremos vencer. Então, o meu desejo e a minha oração que vocês sejam vitoriosos, que nós sejamos vitoriosos em Cristo Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Quero aqui apresentar meu caderninho ao Senhor, colocar diante dele. Quero agradecer vocês que têm comentado lá no canal do YouTube, tenho assim agradecido por esses momentos aqui, tem colocado seus pedidos também, mas eu tenho visto mais agradecimento. Eu fico muito feliz porque quando nós temos esse espírito de gratidão, de reconhecimento, o Senhor, ele está atento, né, às nossas necessidades, e ele já está cuidando de nós. Então não temos o que temer, apenas se confiar e nos manter na presença dele com esse espírito de gratidão. Então, que ele possa nos
guiar, que Ele possa nos conduzir. Então, vamos orar neste momento. Estarei orando por vocês, pelo nosso caderninho. Coloque a sua mão aí, em cima do seu caderninho também. Espero que você construiu o seu, senão ainda dá tempo, viu? Colocar aí os nomes, os pedidos, para que a gente possa estar sempre orando, né, uns pelos outros, cuidando uns dos outros através da oração, da intercessão. Quando nós oramos por alguém, eu sempre digo, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Então, vamos então buscar a presença do Senhor. Ore junto comigo nesse momento. Senhor Deus e amado Pai, nós louvamos o teu nome porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos fortalecido. O Senhor tem nos revigorado. E o Senhor tem nos chamado todos os dias a buscar a tua presença. Obrigado porque a tua palavra é um bálsamo para as nossas vidas. É uma direção que sempre nos mostra o caminho. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu perdão, pelo teu sacrifício. Obrigado por ter enviado Jesus para morrer por nós, por perdoar os nossos pecados. E eu digo neste momento, nós aceitamos o teu sacrifício, nós te aceitamos como nosso Senhor e Salvador, e nós declaramos diante dos céus e da terra, por testemunho, que somos teus. Pai, sara as nossas enfermidades, sara, Senhor Deus, o nosso coração. Se porventura, nesse momento, existe alguém aqui que está nessa sala, que talvez esteja com o coração angustiado, triste, talvez esteja desanimado, cansado, se esforçando além para estar aqui. Talvez pessoas que até mesmo, Senhor, ainda estão vivendo com um espírito de ansiedade, de depressão, de medo. Pai, que nesta hora, em teu nome, nós clamamos ao Senhor que liberte, que cure e que opere na vida de cada um, em especial dessa pessoa. O Senhor olha para cada um agora e se atente, porque o Senhor conhece o mais profundo de cada ser. E eu sei que o Senhor se preocupa com cada um aqui. Então eu entrego nas tuas mãos, Pai, tua igreja, o teu povo que ora, que busca, que clama pelo batismo do teu Santo Espírito. Dá-nos uma força máxima, Senhor, neste momento, nesta hora, e nos restaure para viver a cada dia um dia de propósito, um dia de entrega a Ti. Eu peço nesta hora, ainda continuo clamando ao Senhor pela vida da Esther. Ela continua internada. Visite a ela, Senhor. Quero confiar a Ti. O Senhor tem o poder de restaurá-la, de tirar ela daquele hospital. Se assim que o Senhor quiser. Mas eu sei que o Senhor está no controle e que tudo está ocorrendo conforme a tua vontade. Que o Senhor seja o médico dela. Conduza ali os médicos para que possa fazer esta obra. Pai querido, eu coloco diante do Senhor todos os pedidos que estão aqui no meu caderno. Os teus olhos passem por cada um aqui. Que todos sejam atendidos conforme a tua vontade, meu querido. Eu consagro nesta hora minha casa, meu lar, cada espaço aqui, e todas as pessoas que o Senhor nos enviar, que elas venham ser curadas para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado pelo que o Senhor fez na vida da minha mãe, do meu pai, continue cuidando deles, também, Senhor, daqueles que já passaram aqui, que o Senhor continue cuidando, operando. Fica, Senhor, conosco neste dia e nesta hora. Dá-nos essa porção. Senhor, teu Santo Espírito, seja nosso professor, seja o nosso mentor. Eu oro nesta hora em nome de Jesus. Amém. E amém. Que assim seja. E eu me apego nisso, né? E você. Que o Senhor Deus nos conduza neste momento. O Roberto está aí com a mensagem. Não estou vendo ele. Está aí, Roberto. Ele que vai te passar para a gente o estudo. E a gente vai juntos aqui, né? Prosseguir. Deixa eu só ver aqui.
Ele não está aqui. Vamos juntos fazer a nossa leitura, então. Hoje nós estamos aí na sequência, né? Hoje nós vamos ler o livro de Êxodo. Só um segundinho aqui, para vocês. Vocês podem estar acompanhando comigo, então, vamos fazer junto essa leitura. É um livro de Êxodo. Só um momento que eu já abro a minha câmera. Não sei o que aconteceu com o Roberto. De repente, o celular dele não despertou, mas está tudo bem. Estamos juntos aqui. Na verdade, vamos iniciar o tabernáculo. Estava olhando aqui, como eu estou acompanhando, eu estou um livro antes. Então, vou pedir para vocês pegarem o livro de vocês aí, para a gente fazer junto essa leitura e a gente até comentar, né? Então, vamos ler juntos aqui. Quem aqui tem o livro físico? Levanta a mãozinha aí. E quem está acompanhando, no caso aí, o aplicativo? Inclusive, quem me mandou o aplicativo ontem, acho que para a Isilda, não esqueci não, tá, Isilda? Então, o capítulo 30, é o tabernáculo, né, e os seus serviços. Vamos ir juntos, então? Todo mundo com o livro aí para a gente fazer aqui nossa leitura, nosso estudo. Aqui é o capítulo 30, amanhã que vai somente ler o capítulo de Êxodo. Amanhã não tem livro, então hoje a gente vai ler aqui o capítulo 30, que é o tabernáculo e os seus serviços. Vamos juntos aí. Então, aqui no capítulo 30, né, fala que Moisés foi comunicado, né, a ele, enquanto se achava no monte com Deus, esta ordem, e disse: me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. E foram dadas instruções completas para a construção do tabernáculo. Em virtude de sua apostasia, os israelitas ficaram despojados da bênção da presença divina e por algum tempo impossibilitaram a ereção de um santuário para Deus contra eles. Ou seja, entre eles, né? Mas depois de novamente haverem sido recebidos no favor do céu, o grande chefe procedeu à execução da ordem divina. Homens escolhidos foram especialmente dotados por Deus de habilidade e sabedoria para a construção do sagrado edifício. O próprio Deus deu a Moisés o plano daquela estrutura, com instruções específicas quanto ao seu tamanho e forma. Então, materiais a serem empregados e cada peça que fazia parte
do aparelhamento que deixava a mesma conter. Os lugares santos feitos à mão deveriam ser a figura do verdadeiro, figura das coisas que estão no céu. Hebreus 9, 24 e 23. Eu vou aqui fazendo a leitura, a gente vai fazendo juntos os comentários. Se alguém quiser explanar aqui junto comigo, fica à vontade. A gente aproveita para fazer um pouco diferente, como nós fazíamos antes, na verdade, porque antes, no ano passado, nós fazíamos a leitura aqui, e aí depois cada um comentava, era muito gostoso. Esse ano, como assim, é maior, né, os capítulos, então a gente está fazendo diferente, a dinâmica está sendo sempre um professor de trazer a mensagem antes, fazendo assim um comentário daquilo que nós já estudamos antes, né? Então, hoje, nós podemos fazer juntos, caso alguém queira estar comentando aí, fique à vontade, tá? Estou vendo aí que tem várias pessoas que já, inclusive, já até participou aqui, então vamos juntos para a gente explanar aqui, e fiquem à vontade para que a gente possa estar comentando juntos. Então, uma representação em miniatura do templo celestial, onde Cristo, nosso grande sumo sacerdote, depois de oferecer a sua vida em sacrifício, ministraria em prol do pecador. Deus expôs perante Moisés, no monte, um aspecto do santuário celestial. Então, aqui está falando, aqui está representando, né, o santuário. E mandou-lhes fazer todas as coisas de acordo com o modelo que ele lhe mostrava. Todas essas instruções foram cuidadosamente registradas por Moisés. Deus, ele instruiu a Moisés exatamente, né, como seria o santuário. E deu ali o modelo. Então, seria o mesmo que estava representando, né? Estava sendo representado ali no céu. Então, ali ele comunicou aos chefes do povo para a edificação do santuário. Grandes e dispendiosos preparativos eram necessários. Grande quantidade dos materiais mais preciosos e caros era exigida. Todavia, o Senhor apenas aceitava ofertas voluntárias. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Em Êxodo 25, verso 2. Foi a ordem divina repetida por Moisés, a congregação, a devoção a Deus e o espírito de sacrifício eram os primeiros registros ao preparar-se uma morada para o Altíssimo. Todo o povo correspondeu unicamente, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para os vestidos santos. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes, e anéis e braceletes. Todo vaso de ouro e todo homem oferecia a oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tinham tintas de vermelho, e peles de texugos, os trazia todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, e trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeiras de cetim, e trazia para toda obra e serviço. E aqui fala que todas as mulheres sábias de coração fiavam com suas mãos e traziam também o fiado, o azul, púrpura, o carmesim e o linho fino. Ou seja, hoje podemos dizer que seria, né, o crochê, né? Isso é um trabalho manual. Então, e os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiaras e azeite para a luminária e para o óleo da unção, e para o incenso aromático, né? Essa descrição está falando aqui lá no Êxodo 35. O irmão Roberto chegou aí, irmão? Eu iniciei. Ei, Ué,
Aí eu iniciei aqui a leitura aqui, que bom que você chegou, já estava até aqui convidando o povo aqui, o pessoal, para a gente fazer essa leitura dinâmica, e falei, irmão, não deve ter se despertado. E a gente está aqui ainda na primeira página aqui, aliás, no terceiro parágrafo. Vou fechar Maravilha, aqui, porque querido. estou vazio, e você pode continuar, né, porque Tranquilo. você já vai fazendo essa dinâmica aí de comentário. Então, aqui, ó, no terceiro parágrafo da segunda parte, fala, enquanto a construção do santuário estava em andamento, o povo, velhos e jovens, homens, mulheres e crianças, continuou a trazer as suas ofertas, e até que aqueles que tinham o seu cargo, o trabalho, acharam que tinham o suficiente, e mesmo mais do que se poderia usar. E Moisés fez com que se proclamasse por todo o acampamento. Então, nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, né? Lá em Êxodo 36, verso 6. E as murmurações dos israelitas e as visitações do juízo de Deus por causa de seus pecados estão registradas como advertência às gerações posteriores e à sua devoção. Então, zelo e liberdade e liberalidade são um exemplo digno de imitação. Todos os que amam o culto a Deus e prezam as bênçãos de sua santa presença manifestarão o mesmo espírito de sacrifício ao preparar-se uma casa onde ele possa encontrar-se com o Senhor. Desejarão trazer ao Senhor uma oferta do melhor que possuem, uma casa construída para Deus, não deve ser deixada em dívida, pois desta maneira ele é desonrado. Uma porção suficiente para realizar o trabalho deve ser dada livremente. Então, aqui, toda essa descrição aqui foi um exemplo para a gente ver como que era, né, para que a gente possa aprender, né, com essa experiência, com a experiência do povo. Então, tudo isso serve de lição para nós hoje, né, Roberto? Se quiser continuar aí, eu gostaria de ouvir e vou continuar aqui a leitura, porque, como eu falei para o pessoal aqui, eu estou lutando para acompanhar, né, a gente está nessa dinâmica aí. Então, eu estou no livro antes, agora eu estava lendo com vocês, eu estou estudando o livro antes. Aí depois eu vou lá e assisto até que eu consiga. E amanhã, como vai ser só a leitura de Êxodo, né? Então, vai dar para eu chegar juntinho com vocês aí. Mas vamos lá continuar aprendendo. Que bom que você está aí, Roberto. Vamos continuar aprendendo juntos aí. Obrigado, Gi. Bom, a falha técnica, eu tô vendo o despertador ali, meu irmão. Rapaz, hoje foi daquele jeito. Aí oxe, esse despertador não tá parando, quer dizer que tá. Aí consegui chegar. Bom, ontem eu fui dormir pra lá de meia-noite. Com tanta Foi coisa muito bom tentando. ontem, os comentários, cheguei um pouquinho depois, mas foi muito bom. Eu vi lá o pessoal comentando, né? Até coloquei o link no grupo, no nosso grupo. O irmão Roberto, todas as sextas, né, irmão? Isso, todas as sextas-feiras vai dar voz a vocês. Isso, para vocês comentarem, porque assim, é comentando que a gente aprende, né? A gente está aqui, um spoiler sobre aquilo que nós já estudamos antes, né? Então é diferente. Eu achei muito interessante. Eu cheguei um pouquinho depois, mas eu gostei muito de ter participado com vocês ali ontem. Então, foi bem. Tivemos uma falha técnica, mas nas próximas vai melhorar. Bom, meus Amém. queridos, pegando aqui o gancho, eu queria trazer para vocês algumas coisas interessantes sobre isso. Como a gente vai falar sobre o santuário, e eu tenho um material vasto sobre, né? Então, eu gostaria de pontuar algumas coisas com vocês aqui. Talvez eu não leia o livro detalhadamente, como a irmã estava fazendo, porém, eu vou trazer informações relevantes para vocês aqui. Ó, um minuto. Vou compartilhar com vocês aí. A gente vai falar sobre material, vamos falar sobre cores, tudo isso vai estar aí, né? Então, para que vocês vejam aí, ó, nós temos algumas cores no santuário, e o que é interessante é que cada uma dessas cores tem um porquê tá lá, tá bom? Tudo que está no santuário tem um porquê. Então, por exemplo, foi dito aí, né, pela leitura, que levavam para eles púrpura, azul, né, o carmesim.
E cada um tem o seu significado. O azul, por exemplo, significa que Jesus é filho de Deus. O púrpura, que Jesus é rei. O carmesim, que Jesus é salvador. E o linho, que Jesus é servo sofredor. E cada uma dessas cores tem ali o porquê está no santuário, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, na porta do santuário, que tinha vermelho, que é o carmesim, o azul, o roxo. O branco está por trás, ok? Que o branco é essa da parte aqui, ó, que está em toda o santuário, tá bom? Então, o branco está aqui, ó, atrás. Então, a pessoa entrava e ela se deparava ali com o branco e depois entrava para fazer o sacrifício, a pia, depois entrava no santo e assim por diante, tá? Então, só para que vocês vejam aí como fotos sobre isso. Deixa eu ver se... Só ver se continua aqui. E aqui, ó, vocês estão vendo as 4... Ali, lembra, até no próprio livro, na própria Bíblia, vai dizer que o pessoal levava pele de texugo, pele de cabra, cordeiro e o linho com os querubins. Também tem um porquê, tá bom? Primeiro que aonde tem querubim é restrito, nível máximo, tá bom? É como se não é qualquer um que entra ali. Na verdade, é muito pouco que entra quando tem querubim junto com essa parte aqui que vocês estão vendo, ó. Esse daqui é do santuário que eu monto, tá? Eu monto santuários de MDF e aqui está o querubim. Quando tem querubim, é porque não dá para qualquer um entrar. É restrito, tá bom? O que significa, Roberto, tudo isso aqui? Vamos lá. Essa pele de texugo, ou considerado hoje como foca, ela é a humanidade de Cristo. Tá? O simbolismo dela é Jesus como humano, tá? Depois, pele de cabra tingida de carmesim, que é essa daqui, é Jesus Salvador. Então, Jesus vem como homem, ele morre como nosso Salvador, sem o quê? Pele de cordeiro. Ele morre sem pecado, vira rei, ok? O linho torcido, azul, púrpura, carmesim com querubim simboliza realeza, tá bom? Então, de novo a historinha. Jesus vem como homem, morre sem pecado, vira rei, ok? Então, essa aqui é a historinha daquelas coberturas que estão ali no santuário. Um outro ponto que é importante a gente entender para futuramente, lá no Apocalipse, é que o trono de Deus não tem nada a ver com a Arca da Aliança, ok? O trono de Deus é uma coisa, a Arca da Aliança é outra coisa, tá bom? Porque tem pessoas, os evangélicos acreditam muito que a Arca da Aliança é o trono de Deus. Não, o trono de Deus é representado no santuário pela Shekinah e não tem nada a ver com a Arca. A Arca da Aliança é o escabelo dos pés de Deus. O que seria isso? O escabelo dos pés de Deus aqui, ó. A Arca da Aliança do Senhor é para o estrado dos pés do nosso Deus. Ok? É um estrado dos pés, é um escabelo. Tem outros textos da Bíblia aqui que vão dizer que é escabelo de seus pés. O que seria o escabelo? O escabelo é isso aqui, ó. É onde Deus apoia os pés. Então, estrado ou escabelo, meus queridos, é onde Deus apoia. O trono de Deus é representado pela Shekinah. Como o trono de Deus ele é suspenso no ar, não tem aonde ele se firma no chão. Deus não firma no chão, ele fica no ar. Então a Shekinah fazia a Shekinah era a representação do trono de Deus. Por isso que ela ficava acima dos querubins. Você vai ver várias vezes na Bíblia que o trono de Deus está entronizado acima dos querubins. Tá? Então é tudo acima dos querubins. Então a Arca da Aliança é uma coisa e o trono de Deus é outra coisa, tá bom? Só para que vocês tenham uma... E da onde? Ó, aqui, por exemplo, é o rei Senaqueribe. Tá vendo? Senaqueribe está sentado num trono e ele tem o seu escabelo, tá bom? Então, isso daqui é normal, até Satanás mesmo, ele sabe muito bem como era Deus lá, tá? Então, ele sabe onde é o trono de Deus, sabe que tem um escabelo e ele copiou isso em todos esses reis aí.
O rei Nabucodonosor tinha um escabelo, todos os reis tinham um escabelo, tá bom? Isso vem diretamente do próprio Deus, pois Satanás, ele copiou isso. Aqui é para que vocês possam ver, não é uma deturpação, tá bom? Eu não sei se tem algum católico que vai ouvir, vai assistir aqui conosco, ou se está aí, mas olha, aqui o Papa, ele está se colocando como Deus, tá bom? Ó, ele tem um trono, ok? Tem os 2 querubins da Arca da Aliança, os 4 seres viventes ali do Apocalipse, e ele também tem o quê? Um estrado dos pés, aonde ele apoia os pés, ok? Então, sabe muito mais de Bíblia do que nós, ok? E algo bem interessante que eu gostaria de comentar com vocês, alguém aqui já ouviu que as tábuas da lei eram azuis? Azul? Alguém já ouviu essa afirmação aí? Escreve no chat para mim, que agora eu vou provar para vocês na Bíblia. Quem que tá com a Bíblia aí na mão aí? Todo mundo com a Bíblia na mão? Maravilha! Então vamos lá, rapidinho aqui para que vocês possam ter uma prova bíblica, porque muitas pessoas fazem o quê? Ellen White disse que a tábua é azul. Não tem nenhum texto de Ellen White falando que a tábua é azul, tá? Agora vocês vão saber pela Bíblia, eu não vou nem olhar para Ellen White, tá bom? Então vamos lá, quem poderia me ajudar? Agora eu queria a participação de vocês. Eu sei que geralmente nas 5 da manhã o pessoal não participa. Eu gostaria que vocês lessem para mim alguns textos. Então, a Gildete, que ela está aí, eu vou pedir para ela fazer uma leitura. O Carlos, eu já vi aqui a foto dele aqui também. Ele também gostaria que ele me ajudasse, tá bom? Se alguém quiser mais ajudar, manda aí no chat, tá bom? Então, vamos lá. Eu preciso que alguém abra para mim em Êxodo 24, versos 9 e 10. E a primeira leitura é Êxodo 32, 16. Então, como os dois estão em Êxodo, eu vou deixar com a Gildete. Tá bom, Gildete? Tá, A Gildete vai ler primeiro o Êxodo 32, 16, e depois ela vai ler Êxodo 24, verso 9 e 10. O Carlos, eu vou pedir para ele correr lá em Ezequiel, tá bom? Ezequiel, capítulo 10, verso 1, e Ezequiel 1, 26. Tá bom? Ezequiel 10, 1 e 1, 26. O capítulo 10, o capítulo 1, verso 1 do 10 e verso 26 do capítulo 1 de Ezequiel. Então, fica essa daí para o Carlos. Pode ler para a gente aí, que depois eu vou ler o Números 15, que é o que vai fechar o que a gente quer mostrar aqui para vocês, tá bom? Lembrando a vocês que a Bíblia, essa pedra que está na tela para vocês é a pedra de safira, tá bom? Ela é pedra de safira e ela é o material usado nas tábuas da lei. E ela é azul, tá bom? Então, pode ler para mim primeiro Êxodo 32, verso 16, aí eu vou dar uma comentada e depois você lê para mim, Gildete, o 24, 9 e 10, tá bom? Ok. O próprio Deus havia feito as placas de pedra. E as placas, né? E tinha gravado nelas os mandamentos. No verso, Êxodo, né? Êxodo 32, verso 16, está dizendo: o próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Tá vendo? Então, o que eu gostaria que vocês entendessem? Aquelas primeiras tábuas que Moisés subiu, Moisés não fez nada. Ele não subiu com tábua nenhuma na mão, ok? Ele só sobe com o quê? Ele só sobe com o cajado, mais nada. Então, o texto está dizendo que as tábuas é obra de Deus. Ou seja, Deus deu para ele a tábua e Deus escreveu a tábua, ok? Essa é a primeira informação que vocês precisam ter na mente. Moisés não subiu com tábua nenhuma. Só da segunda vez que Moisés vai subir com tábua. Na primeira, ele sobe sem nada, ok? Agora vai lá para o Êxodo 24, verso 9 e 10, que está falando sobre uma visão que Moisés e mais 73 pessoas tiveram no monte.
Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 líderes do povo de Israel subiram o monte. Só o verso 9, né? Pode pegar o 10, porque o 10 é a visão. Olha que coisa interessante. E viram o Deus de Israel. Debaixo dos pés dele havia alguma coisa parecida com um piso feito de safiras, azul, olha, como o céu. Tá vendo? Sim, é só o verso 11 aqui já falou. Isso. Então, só para que vocês vejam aí que lá perto de Deus, no firmamento, tem o quê? Pedra de safira. Agora eu vou mostrar em outros lugares, porque a Bíblia diz que 2 ou 3 testemunhas, isso se torna uma verdade absoluta, está lá em 1 Coríntios, ok? Então, mostrei lá em Êxodo, agora nós vamos para Ezequiel olhar a mesma visão. Ezequiel estava tendo a mesma visão, mas ele vai dar para a gente maiores informações, tá bom? Carlos, pode ler para mim o Ezequiel 10:1. Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Opa! Aparentemente aí está dizendo o quê? Que o trono de Deus é do quê? A gente passa às vezes desapercebido os textos, entendeu? Agora eu estou tentando fazer vocês entender que o trono de Deus é de safira, ok? Agora vê para mim o 1:26, meu querido, lá no Ezequiel, que ele vai dar mais uma informação. É Ezequiel. Agora é 1:26, é só você voltar aí. Ah, Nós falou 10:1, 26. agora é 1:26. Ô, Gildete, aproveita para mim e abre em Números 15, a partir do verso 38 a 41. Aí você vai fechar com chave de ouro. A visão da glória divina. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um homem. Tá vendo? Olha aí, meus queridos. Eu estou mostrando para vocês porque a Bíblia, às vezes, a gente passa despercebido, mas está na nossa cara o negócio. Não preciso de Ellen White para provar nada. Nós temos a palavra que possa resolver as coisas, ok? Isso daqui, quando eu levo nas igrejas de final de semana, o povo fica tudo de boca aberta, porque eles mesmos estão lendo. Então, vocês viram primeiro que Deus é o autor das tábuas, que Moisés viu pedra de safira próximo do trono. Agora vocês estão vendo que essa pedra de safira, Ezequiel já disse que é o trono, já é o próprio trono de Deus, que é azul, de safira. 2 vezes ele vê isso e ainda vê Deus assentado no trono, agora que o irmão Carlos acabou de ler, ok? Agora, por que o azul, Roberto? Por quê? Qual é a relevância de ter azul? Governo de Deus, meus queridos. Vocês vão ver que todas as vezes que tiver alguma coisa relacionada ao azul na Bíblia, está falando do governo de Deus ou de sua lei, tá bom? Então agora nós vamos mostrar para vocês que a lei de Deus é azul. Vamos lá. Gildete, lê para mim Números 15, versos do 38 a 41. Acho que é 41. Números 15, 38 em diante, para vocês olharem aí. Agora vocês vão ver que Deus vai dizer o porquê do azul. Por que é azul? Diga aos israelitas que eles e os seus descendentes ponham pingentes nas pontas das suas capas, e em cada pingente ponham um cordão azul. Quando vocês virem esses pingentes, lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, e também praticarão esses mandamentos, e não serão infiéis, seguindo os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. Os pingentes farão com que vocês lembrem de todos os meus mandamentos e sigam em tudo. Assim, vocês serão um povo separado só para mim. Eu sou o Senhor, o Deus que os tirou do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
E aí, vocês entenderam? Deus escolheu o azul para lembrar a sua... Os mandamentos. Muito interessante. Agora eu falo para vocês, para que ele colocou azul se as tábuas da lei não fossem azul? Verdade. Então ele colocou o azul, pediu para eles guardarem o azul na borla da roupa, para eles nunca esquecerem dos mandamentos. Mandamentos. Ok? Então, meus queridos, isso aqui, ó, 5 textos da Bíblia e provamos uma verdade. Tá bom? Não precisei de nenhum texto de Ellen White. Vocês mesmos leram aí. Agora vocês podem levar isso para muitas pessoas, de que o azul, para Deus, é a cor mais importante de todas. Ok? Porque é o seu caráter, é a sua lei, é azul. E uma coisa que vocês não talvez vocês não perceberam. Há uma grande chance de a gente chegar no céu e ver uma silhueta da lei no trono de Deus. Porque lembra o primeiro texto? As tábuas eram obra de Deus. Então Deus arrumou um jeito de trazer 2 tábuas de pedra de safira. A gente viu que o trono é de safira, tá bom? Então há uma grande possibilidade de você chegar no céu e ver no trono de Deus faltando as 2 tábuas, ok? Isso daí é uma coisa bem interessante. Mas esse ato a gente não tem como provar. Porém, é uma possibilidade que eu estou dizendo para vocês. Ok? Gostaram? Muito. Nossa, achei interessante. Nunca tinha visto falar. Então, vamos avançar aqui, que eu vou passar Por mais isso um que pouco de azul, né? Eu Por isso vou que passar só mais um azul. pouco de... Eu vou passar mais um pouco de informações para vocês. Muito obrigado, Judete. Muito obrigado, Carlos. Agora eu vou voltar aqui para o... Aqui é mais ou menos uma foto de como o seria. Como eu não achei nenhuma foto com um trono azul, então o trono está dourado aqui, tá? Mas é como vocês imaginem que esse trono fosse de safira, Deus assentado nele, com os pés na arca da aliança, ok? Essa aqui é a imagem, uma imagem mais parecida, e o Apocalipse diz que tem milhares de anjos, tem os 24 anciãos, 4 seres viventes, está tudo ali na sala, tá, ok, meus queridos? Então, essa daqui é a primeira ideia com vocês. Como eu tenho um material muito extenso sobre o santuário, que é o meu preferido, né? Eu prego muito sobre santuário, e essa parte que eu faço aqui, que eu estou fazendo com vocês, eu faço ela na sexta-feira nas igrejas, né? Quando eu vou pregar nas igrejas, eu faço na sexta-feira. Agora eu queria mostrar para vocês algumas coisas importantes com relação ao santuário. Tudo que eu estou falando para vocês aqui está no livro, tá bom? Porém, eu vou mostrar para vocês melhor pelas imagens, tá bom? Porque isso vai facilitar a compreensão de cada um de vocês. Então, eu vou compartilhar de novo a minha tela com o segundo slide que eu faço às sextas-feiras, para a gente ter aqui algumas coisas importantes, tá? Então, ó, primeiramente, meus queridos, a palavra em hebraico Mishkan significa santuário e é habitação, tá bom? É Mishkan. O livro que mais fala sobre os ritos, amanhã a gente começa Levíticos. E Levítico, meus queridos, era o livro que eu mais odiava na Bíblia. Pensem bem, porque eu não entendia a bolhufas de Levíticos. Eu lia Levíticos e falava, rapaz, o que isso aqui tem a ver com Deus? O que isso aqui tem a ver com a minha salvação? Então, eu não entendia nada. Vocês vão ver que hoje, para mim, é um dos top 5 da Bíblia. Tá? Para mim, é o livro um dos que eu mais amo. E a gente vai entrar nele agora. Amanhã a gente começa Levíticos, tá bem? E Deus quer mostrar que não só ele é santo, mas a sua habitação também tem que ser. Então, lembra, lá em 1 Coríntios 6, diz que eu e você somos templo do Espírito Santo. Ok? Então, Deus não habita em qualquer coisa. Deus, ele gosta o quê? Das coisas bem limpas, bem sinceras. Então, eu e você precisamos ser o santuário de Deus. Ele quer isso de mim e de você. Porém, a gente precisa saber como se portava o santuário para também se portar. Ok? Então, é muito importante a gente estudar sobre o santuário. Uma outra coisa importante, 3 curiosidades. O santuário, ele era montado sempre de costas para o nascer do sol. Por quê? Enquanto os outros povos colocavam ele de frente para o nascer, para entrar adorando o Deus Sol, ao contrário, era o do povo de Israel. Eles adoravam o sol da justiça, que era Jesus. Então, se o sol nasce do lado leste e se põe no oeste,
Então, o que acontece? O santuário ele é colocado invertido, para o sol ficar de frente para o santuário, ok? A luz, inclusive, do sol batia na Arca da Aliança, tá bem? Quando a pessoa ia entrando, dava para bater lá, ok? Então, o sol era de frente para o santuário, ok? Uma outra coisa, o santuário era erguido no centro do acampamento, porque Jesus é o centro da nossa vida. Sem Jesus somos nada, ok? E um outro ponto é que não há um rito mais importante que o outro. A gente vai ver vários ritos a partir de amanhã no Levíticos, tá bem? E esses ritos, meus queridos, não tem um mais importante que o outro. Vou dar um exemplo para vocês. Se Jesus vem aqui e não morre, se ele nasce e não morre, resolve? Não resolve. Se ele morre e não ressuscita, resolve? Não resolve. Se ele ressuscita e não sobe para o céu para interceder por nós, resolve? Não resolve. Então, todos os ritos são importantes, tá bom? Não tem um mais importante do que o outro. Aqui é para que vocês tenham uma visão panorâmica de como ocorria. Então, vocês estão vendo aqui, ó, 3 tribos, 3 tribos, 3 tribos, 3 tribos. A maior tribo é a de Judá, que é justamente a que Jesus vem. E algo interessante é que Jesus está de frente para a porta do santuário. Olha aqui, ó. Aqui é o santuário e aqui é a porta, ó. Aqui está o altar, a pia e aí o santuário como um todo, Santo Santíssimo. Essa aqui é a tribo de Levi, tá bom? Que elas são os coatitas, os gersonitas e os de meraritas, né? Que é o 4. E aqui, esse 1 é um altar de sacrifício que ficava fora do acampamento também, tá bom? Então, as coisas eram realizadas aqui, mas esse altar também tem um significado importante que depois a gente comenta com vocês mais para frente, ok? Então, o santuário ele era montado sempre para o lado oeste. O sol nasce do leste, ok? E aí nós temos o sul e o norte. Então, nós também aí, se vocês lerem o capítulo de hoje, vocês vão ver que vai falar sobre o sacerdócio, muito sobre o sacerdócio. Então, a primeira coisa importante que vocês precisam, eu vou me delongar mais uns 15 minutinhos para a gente deixar para amanhã o restante, tá? Eu vou dividir em 2 aqui essas informações com vocês. Então, primeira coisa, para alguém ser sacerdote, ele precisava ser levita. Não tinha como não ser levita, tá? Comprovar que vinha da linhagem de Arão e não possuir defeito físico. Essas 3 era irrevogável. Se o sacerdote, se a pessoa que quisesse ser sacerdote não fosse levita, comprovar que vem da linhagem de Arão e não possuir defeito físico, ela não podia ser sacerdote de jeito nenhum. Aí nós temos 2 com asterisco, tá? Casar com uma virgem e tocar em um morto. Por que isso? Nós temos uma lei chamada do levirato. Essa lei é o seguinte, vamos imaginar que o Carlos, vou aproveitar o Carlos e a Gildete, porque eles já participaram aqui. Mas imaginem que eu e a Gildete fôssemos casados e eu morresse. O Carlos, como meu irmão de sangue, ele teria que assumir a Gildete para que não deixasse a minha linhagem morrer. Essa é a lei do levirato, tá bem? Então, o meu irmão casaria com a sua própria cunhada, para não deixar a linhagem morrer, tá? E os levitas também tinham essa lei com eles. Então, às vezes, um levita precisava casar com a sua cunhada para não deixar a linhagem do seu irmão morrer. Então, ele não casaria com uma virgem e não perderia o sacerdócio por isso, tá bom? E uma outra é tocar num morto. Às vezes, tocava-se no morto e ele ficava 7 dias impuro, tá bom? Depois ele se consagrava e ministrava no 8º dia novamente, tá bem? Então, esses 2 com asterisco podia acontecer. Função do sacerdote. O sacerdote ele tem que mediar, ele tem que reconciliar o povo e ele tem que santificar o povo. Essas são as 3 principais funções e tem uma outra que eu vou terminar com ela com vocês, tá bom? Vestes, também fala muito das vestes aí, que as pessoas começaram a trazer muito material de veste. Para que serve a veste, Roberto? A veste serve para diferenciar do povo comum,
era usada representando a santidade de Deus, só usavam as vestes no santuário. O sacerdote não podia sair com as vestes dele para ir no acampamento, por exemplo. Tá bem? Era somente no santuário. Por que representava a santidade de Deus? Eu sei que vocês, se vocês pesquisarem na internet, você sempre vai ver o sacerdócio de branco, né? O sacerdote, ele sempre estava de branco. Olha, eu vou contar uma coisinha para vocês. Não é verdade. Olha, o sacerdote só usava branco no dia da expiação, que a gente vai falar sobre ele amanhã, tá bom? Mas fora o dia da expiação, eles usavam uma roupa dourada. Por que dourado? Dourado, olha, prestem atenção aqui, hein, meus queridos. O ouro no santuário representa divindade, tá bom? O bronze no santuário representa pecado, maldição. E o prata no santuário é redenção, tá bom? Então, esses são os significados dos materiais, bronze, prata e ouro no santuário. Novamente, prata, redenção, bronze, pecado, maldição e ouro, divindade. Então, eles usavam uma roupa dourada, porque eles estavam representando a Deus no cotidiano, ok? Então, durante todo o ano, eles usavam dourado. No último dia do ano, que era o dia da expiação, eles usavam branco, tá bem? Só para vocês entenderem aqui. Peitoral do juízo. Esse daqui quem usava era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote usava uma roupa que era uma estola dourada, peitoral, cinto, ombreiras, pedras preciosas e urim-tumim. O urim e o tumim significa luz e perfeição. Eram duas pedrinhas colocadas nessa região aqui, ó, para positivo e negativo, tá bom? Então, quando se brilhava o lado esquerdo, era negação. Quando se brilhava o lado direito, era positivo, tá ok? Era que podia ser feito. O próprio ano bíblico vai falar sobre os anjos. Não tem dois querubins em cima da Arca da Aliança, ali no propiciatório? Esses anjos também brilhavam, tá? Tá escrito aí, quando vocês forem ler, ou se já leram o capítulo, vai mostrar para vocês que por diversas vezes o anjo do lado esquerdo brilhava negação, o anjo do lado direito brilhava positivo também, tá bem? Isso para o sumo sacerdote no dia da expiação. Durante todo o ano eram as pedrinhas aqui, que eu acabei de falar para vocês que brilhavam, tá bem? Vestes dourada e branca, como eu disse para vocês, a dourada usada no ano todo e a branca no último dia do ano. Como era realizada a unção do sacerdote, Roberto? Vocês leram, nós vamos ler isso no Levíticos 8, tá bom? Sumo sacerdote era ungido na cabeça e também aspergido nele por 7 vezes. Já o sacerdote não era ungido na cabeça, ele só era aspergido na roupa o óleo, tá bom? Essa é a diferença de um para outro. Consagração de Arão. Arão ele foi lavado, foi vestido, foi ungido. Antes de tudo, o santuário e os móveis foram ungidos e nada foi feito por Arão. Por que isso? Primeiro, porque Arão é um trapo de imundícia. Ele tinha que saber disso, porque senão ele ia se achar o maioral, tá bom? Então, Deus já mostra humildade desde a consagração. Tudo que foi realizado no santuário, tudo isso que está aí na tela, foi realizado por Moisés, tá bom? Prestem atenção no que eu vou dizer e não me entendam mal. Vocês estão lendo os capítulos e estão percebendo isso. Moisés para o povo era como se ele fosse Deus. E Deus deixou essa prerrogativa para Moisés, tá? Então, o único que pode consagrar, pode fazer alguma coisa no santuário é Deus. Porém, Deus deu essa prerrogativa a Moisés. Então, Moisés fez toda a função que Deus deveria ter feito, tá bom? Um exemplo para vocês. Moisés, ele não falava com Faraó. Moisés falava com Arão, que era o profeta, e o profeta falava com Faraó. Ou seja, Deus tinha prerrogativa de Deus. Moisés não é Deus, tá bom? Eu estou deixando isso claro para vocês. Porém, a prerrogativa dele no povo era como se fosse. Tanto que quando ele subiu para o monte, o povo já ficou todo desnorteado. Cadê Moisés? Cadê Moisés? Cadê? Eu preciso ver Deus. Cadê Moisés? Aí eles não conseguiram, fizeram um bezerro de ouro, tá bom? E Moisés vai quebrando isso conforme vocês vão ler, vocês vão ver que Moisés quer fugir disso. Moisés vai dizer várias vezes, olha, o que vocês estão vindo a mim? Vai a Deus. Eu não sou Deus, não.
Então, toda hora Moisés está lutando contra essa prerrogativa, tá bem? Mas Deus permitiu que fosse dessa forma, e depois Deus ainda escondeu o corpo de Moisés, porque certamente ele viraria um semideus em Israel, tá bom? Se achasse o corpo de Moisés, aquele povo ia fazer uma estátua, uma escultura, ia causar maior problema, tá bem? Então, a maior função do sacerdote é o quê? Aproximar o povo de Deus, tá bom? E eu vou finalizar dessa forma. Amanhã nós vamos começar a leitura de Levíticos. E em Levítico nós vamos falar sobre algumas ofertas. Nós vamos falar sobre oferta queimada, falar sobre oferta de manjares, falar sobre oferta pelo pecado. Nós vamos ver oferta pelo pecado e culpa, e vamos falar sobre o dia da expiação, tá bem? Então, vou deixar essa parte para nós entendermos amanhã. Tá ok? Então, faça a leitura desse livro, desse capítulo 30. É um material riquíssimo, vai mostrar muitas coisas importantes para mim e para você, tá bem? E o santuário é a base do adventismo, tá bom? O que Satanás quer fazer? Quer dar uma rasteira no santuário, porque assim ele elimina o adventismo. Então, o adventista do sétimo dia, tá bom? Se aqui tem alguém que não é adventista, meu querido, o adventista do sétimo dia é um povo que Deus levantou para restaurar o santuário, tá bem? Então, nós somos a última peça do quebra-cabeça para levantar o santuário, que é a Arca da Aliança, que é a lei de Deus, tá bem? É por isso que a gente pontua muito a lei, porém a gente nunca esquece da graça, tá bom? Então, aqui o santuário, nós somos o único povo, não existe nenhuma outra igreja, nenhum outro movimento, nenhum outro povo que crê no santuário como os adventistas do sétimo dia. Tá bom? Nós somos o único povo que Deus deu o santuário para que nós possamos entender o que ele quer de nós. Foi dado aos judeus, porém o que os judeus fizeram? Não acreditaram que Jesus veio. Tá? Então eles perderam essa prerrogativa que foi passada a nós. Então nós somos um povo com dia e hora marcada para acontecer. Então, 22 de outubro de 1844, exatamente à meia-noite, surgia o movimento que mudaria tudo a partir daquele dia. Então, que Deus nos ajude a entender qual é a responsabilidade que eu e você tem de ter esse nome, Adventistas do sétimo dia. Não é brincadeira, meu querido. Ser adventista do sétimo dia é algo muito prazeroso, é algo que Deus deu a nós. Então, que nós possamos fazer um bom uso disso. Então, estudem sobre santuário. Lá no meu canal Caráter Cristão tem uma playlist de santuário de 24 temas, tá bom? Que vocês podem ali estar estudando e verificando muitas coisas que eu trouxe para você hoje. Vocês vão ver muito mais lá, tá bom? É 24 temas de 1 hora cada tema, tá? 1 hora e pouco, dependendo do tema. E eu não tenho dúvida que vocês vão se surpreender, tá? Eu tenho mais de 5.000 slides sobre o santuário. Eu peço que vocês orem por mim, porque eu quero fazer uma série renovada, tá? De vários temas durante o ano. Eu espero que até o meio do ano eu consiga organizar esses 5.000 slides para passar para vocês a partir do meio do ano em diante. Mas aí só Deus para me ajudar, porque eu preciso de tempo e tá vindo um neném aí também com a minha esposa, então eu vou ter que dar muito apoio a ela, mas Deus está à frente de tudo, tá bom? Então, meus queridos, era isso que nós tínhamos para hoje. Não percam amanhã, porque amanhã vai ter muita coisa importante também, tá bom? Vocês vão ficar maravilhados de tanto que o santuário pode ensinar a mim e a você, tá bom? Então, amanhã a gente continua a partir das ofertas queimadas. Que Deus abençoe a todos vocês e vamos orar então. Grandioso eterno Deus, estamos aqui agradecidos ao Senhor por cada ato que o Senhor nos apresenta, Senhor. Acabamos de ver aqui que o Senhor quer habitar conosco, que o Senhor quer estar em nós, através do seu Espírito, Pai. Mas que nós possamos estar praticando as condutas que o santuário fazia, de estar limpo, de estar sempre com ordem, de não colocar coisas impuras diante de nós, para que possamos estar tendo o seu Espírito para nos ajudar a conseguir vencer os nossos pecados, Pai. Pai querido, o santuário era algo incrível, onde o Senhor purificava os pecados do povo. Que nós possamos estar sendo purificados do nosso pecado, pois o Senhor está no santuário celestial, que é o santuário que tu mostrou para Moisés copiar essa réplica, Pai.
e que nós possamos confiar que o Senhor está aí trabalhando em prol do pecador. Pai querido, nos perdoe os pecados, nos ajude a abandonar os nossos pecados e a estarmos mais firmados em Ti, Pai. Muito obrigado pela chuva que está caindo lá fora aqui, pelo sol que pode estar em outro lugar, pois aqui nós temos pessoas até de fora do país. Nós agradecemos a tudo ao Senhor, pois a Bíblia diz que em tudo dai graças. Muito obrigado por esse sábado, que possamos fazer dele um sábado aproximado ainda mais de Ti, ajudando as pessoas e fazendo o bem a quem quer que seja. Muito obrigado por tudo. Fique com cada pessoa aqui, meu Pai. E que amanhã possamos estar aqui novamente às 5 da manhã para aprender mais e mais de Ti. Este é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, muito obrigado. Então, nos vemos amanhã, tá bom? Aqui para continuar. Amanhã vocês vão aprender sobre as ofertas queimadas. Tá bom? Que Deus abençoe Amém. vocês. Amém. Irmão, bom dia. Bom dia, minha